então hoje eu decidi fazer um tour pelo meu novo apartamento. Há 2 meses atrás eu tava gravando um tour no meu antigo apartamento, que eu morava lá na Paraíba. Nesse tour eu tava mostrando as coisas pra vocês do apartamento e tal, e eu acabei achando esse livro aqui, ó, do antigo dono do apartamento, que tava perdido atrás de um móvel antigo que veio... Já que eu achei aqui, mano, um livro. O nome do livro é Mar Morto e ele é de um autor chamado Jorge Amado. Porém, esse livro era diferente porque ele tinha imagens bem estranhas, ele tinha desenhos macabros e umas paradas escritas bem bizarras. Eu decidi então ligar pro antigo dono do apartamento pra saber que livro é esse, se ele tinha perdido esse livro, sei lá. E ele me falou que esse livro era um antigo devocional da mãe dele, que faleceu recentemente. Uma senhora de 90 anos que a vida inteira era do candomblé e quando tava no finalzinho da vida, ela se converteu a Jesus. Assim que essa senhora se converteu a Jesus, ela descobriu com uma doença muito séria na cabeça, uma espécie de Alzheimer que fazia com que ela esquecesse tudo que ela aprendia. E por causa disso ela tinha muita amnésia, então tudo que ela aprendia, ela começava a escrever, escrevia nas paredes, escrevia nos livros, ela escrevia em qualquer lugar pra não esquecer os conhecimentos que ela adquiria no final da vida dela. Então basicamente esse livro que eu tô aqui na minha mão é o único e o último devocional dela. Dentro desse livro tá o principal motivo de ela não ter abandonado Jesus, mesmo depois de ter pegado essa doença horrorosa. Nesse livro tá o principal motivo de como um cristão pode entender o sofrimento humano sem perder a fé. Esse livro simplesmente me ensinou uma forma linda de enfrentar o sofrimento com fé e com esperança em Deus. Então pega a pipoca e deixa eu te contar essa história. Tá, então se você viu o vídeo antigo, você sabe que eu estudei muito esse livro, eu procurei todos os segredos dele e depois de ter estudado muito, eu descobri 3 coisas curiosas nesse livro. Número 1, um símbolo estranho no livro, que é esse símbolo aqui, ó, que eu não sei o que é. O segundo é a palavra Uz, ou a terra de Uz. Nesse livro tá cheio de referências sobre a palavra Uz e sobre a terra de Uz, então eu pensei que a terra de Uz deve estar presente em algum livro da Bíblia que essa senhora gostou muito. A terceira coisa foi a frase, Bildade está errado. Essa frase eu achei bem curiosa. Quem é Bildade? Por que ela tá falando que tá errado? O que tá acontecendo, mano? Eu não sabia o que significava nada disso, então eu perguntei pra vocês, meus seguidores, o que vocês achavam. E eu fiquei impressionado, viu, com tanto de gente. Olha, parabéns, ó. Parabéns pra vocês. Meus seguidores realmente estão fazendo EBD, viu? Estão todo domingo fazendo EBD, estudando a Bíblia direitinho. Quer dizer, nem todo. Teve um cara, eu até peguei o comentário dele aqui, ó, que ele comentou sobre esse segundo ponto, que era sobre a terra de Uz, ou a palavra Uz. Aí ele comentou assim: esse segundo ponto aí eu sei o que é, quando eu era pequeno eu li esse livro, é a maravilhosa terra de Uz. Mano, não, mano. O livro que você leu é a maravilhosa terra de Oz. Eu também li esse livro. Mas não é terra de Oz, é terra de Uz. Presta atenção no vídeo, mano. Mas enfim, vamos às respostas. Esse símbolo estranho que eu mostrei era realmente algo bem importante. Ele é nada mais, nada menos do que o tetragrama sagrado da Bíblia, que indica o próprio nome de Deus em hebraico. São 4 letras do alfabeto hebraico que a galera acredita ser o nome de Deus. Então, mano, que doideira. Pelo visto, essa senhora realmente estava estudando sobre a Bíblia, porque pra você saber sobre isso, você tem que estudar bastante, você tem que procurar a língua em que a Bíblia foi escrita. Então isso mostra que ela realmente estudou no final da vida dela sobre a Bíblia Sagrada. Porém, isso não diz muita coisa pra gente. É o nome de Deus, é algo importante, só que... E aí? Porque qual que é o ponto principal desse vídeo aqui? Eu quero descobrir qual era o livro que ela tava estudando. O que esse devocional tem a ver com a vida dela e se tem alguma coisa a ver. E foi entendendo os 2 últimos pontos que isso ficou muito claro na minha cabeça. Mas eu só vou explicar isso no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever e curtir. Eu tô zoando. Você acha? Tu acha mesmo? Eu demorei 2 meses pra fazer a última parte desse vídeo. Tu acha que eu ia deixar pro próximo vídeo? Lógico que não. Vamos agora, finalmente, pra conclusão e pra o entendimento. O que isso tem a ver? Bora. Terra de Uz e Bildade estava errado eram 2 coisas que eu precisava entender pra saber o sentido desse livro. Onde na Bíblia que eu encontro essas 2 expressões juntas? Muitos de vocês acertaram que a gente encontra isso num livro chamado O Livro de Jó. Que livro é esse? Calma, se você não sabe qual é o livro de Jó, deixa eu te dar um resumão dele bem rápido. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia e ele é de longe um dos livros mais misteriosos que tem nela. Primeiro porque o personagem Jó não aparece mais em nenhum lugar na Bíblia. Ele só aparece no livro dele e tipo, a história do livro de Jó não tem conexão nenhuma com outras histórias na Bíblia, conexão direta, tá ligado? Tipo assim, a história de Jacó se conecta com a história de Abraão, tá ligado? A história de José também, é tudo conectado, é tudo parte de uma mesma genealogia. Jó não. Jó é uma história solta que tá na Bíblia que não se conecta com nenhuma outra. Além de Jó não ser israelita, que é tipo assim, é como se Jó fosse um cara desigrejado, tá ligado? Mais ou menos, entre aspas. Mas é como se Jó não tivesse na igreja, tá ligado? Ele tivesse, sei lá, solto pelo mundo falando com Deus, uma doideira. É bem estranho mesmo. Outra coisa estranha do livro de Jó é a própria história do livro. A história começa
começa apresentando pra gente quem é esse Jó. Jó era um homem fiel, íntegro, que amava a Deus acima de todas as coisas e era bastante próspero, ele era bastante rico. Jó era aquele tipo de pessoa que fazia tudo certinho, tá ligado? Que era extremamente correto e temente a Deus. Mano, Jó era tão bom aqui na terra que o próprio Deus no céu deu testemunha de Jó pro diabo. Olha isso, o livro fala isso. O livro conta que o diabo chega no céu e Deus vai falar com o diabo. E olha o que Deus fala. Jó capítulo 1, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor e Satanás, o acusador, veio com ele. De onde vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto. Teme a Deus e se mantém afastado do mal. Aí Satanás responde: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoastes em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende tua mão e toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Quando o diabo fala isso, você provavelmente vai pensar: não, mas Deus não vai permitir isso, né? Deus não vai ceder os caprichos do capeta e fazer um ser humano que ele ama, que é Jó, sofrer. Deus não vai deixar isso, né? Mas é aí que o livro começa a impressionar a gente. Deus não só permite que o diabo faça Jó sofrer, como também permite que o diabo mate os filhos de Jó e tire todos os bens de Jó, além de dar uma doença no corpo de Jó horrorosa. Mano, isso é muito doideira. Quando isso acontece, Jó começa uma busca desesperada pra saber por que ele tá sofrendo, porque Jó sabe que ele faz tudo certinho, ele sabe que ele não pecou contra Deus, só que ele não entende por que ele tá sofrendo, ele não entende por que isso tá acontecendo com a vida dele, e por causa disso ele começa a perguntar pra Deus por que Deus tá permitindo isso. Será que Deus é mau? Será que Deus não é soberano? Será que Deus não é justo? Bem, a história continua e chega 3 amigos de Jó, e esses 3 amigos começam a discutir com Jó o porquê que Jó tá sofrendo. Um desses amigos é Bildade, e basicamente todos os discursos dos amigos de Jó diziam que Jó com certeza pecou pra receber esse sofrimento que ele tava levando. Na cabeça dos amigos de Jó, se você tá sofrendo é porque Deus mandou isso por causa do seu pecado. Na cabeça deles é tipo assim: você tá gripado? Ah, então Deus mandou essa gripe porque você não tá lendo muita Bíblia. Ah, você tá com alguma doença, você tá sofrendo? Ah, então Deus mandou isso aí por causa do seu pecado. Na cabeça deles, Deus só faz coisas boas pra pessoas boas. Deus é tipo um fiscal de futebol, tá ligado? Um juiz de futebol que tá doido pra te castigar. Ele tá te analisando, doido pra te dar um castigo. Na cabeça deles, Deus é um juiz severo e não um pai amoroso. E é muito louco porque hoje, no século 21, tem muita gente com esse pensamento ainda, que acha que Deus que mandou o Covid, Deus que manda o câncer, sei lá, Deus que manda todo o mal por causa do seu pecado. E trata qualquer coisa ruim que acontece no mundo como a mão de Deus pesando sobre os pecadores. Mas o mais doido que tudo isso é que a gente sabe que esses amigos do Jó estavam errados. Jó não tinha cometido pecado algum. O próprio Deus disse isso. Deus disse no começo que Jó era irrepreensível em todos os seus caminhos. O motivo do sofrimento de Jó era uma discussão que Deus teve com o diabo, não teve nada a ver com Jó. E isso é muito louco, porque às vezes a gente acha que os sofrimentos da nossa vida é culpa nossa. Mas o mundo não gira em torno de nós, meu amor. Às vezes o seu sofrimento é outra coisa que não tem nada a ver com você. Mas vamos voltar pra história. Diante dessa acusação de todos os melhores amigos de Jó, Jó se desespera. Jó chega a acusar Deus de ser mau, de ser um sádico, de ser um monstro que gosta de fazer as pessoas sofrerem. Olha o que Jó diz aqui, por exemplo, em Jó 9, 21 ao 23. Sou íntegro, mas isso não faz diferença pra mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele quem? Deus, destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. Olha isso, basicamente o que Jó disse aqui é que Deus olha pro sofrimento dos inocentes e ri como se fosse um monstro. Meu Deus do céu. E veja, talvez você tá pensando assim: esse Jó é um idiota, esse Jó é um besta. Mas não, meu velho, Jó tava sofrendo muito, a família de Jó tinha morrido, ele tava com doenças na pele, ele tava desesperado pra achar de quem é a culpa e ele jogou essa culpa pra Deus uma hora. Mas teve momentos também que ele não jogou a culpa, ele preferiu acreditar na misericórdia e ter esperança em Deus. Jó tava num misto de sentimentos, ele não tava entendendo o que tava acontecendo com a própria vida dele. Depois de Jó falar tudo que ele achava sobre Deus e de discutir com todos os seus amigos, ele praticamente faz uma declaração de inocência e convoca Deus a aparecer pessoalmente pra responder ele. E a gente consegue observar isso aqui em Jó 31, 35. Se ao menos alguém me ouvisse, vejam, aqui está a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. E assim terminou as palavras de Jó.
Jó, convocando Deus pra um debate. Olha isso, velho. Só que vamos ser honestos, Deus nunca sairia do trono dele pra conversar com um reles mortal feito Jó, né? Deus nunca perderia o tempo dele pra ficar trocando ideia com Jó, né? Deus não vai ceder aos caprichos do Jó, Deus nunca faria isso, né? Acredite se quiser. Mano, eu amo esse livro. O livro conta que Deus faz exatamente isso. Deus sai do seu trono e vem aqui à Terra pra encontrar com Jó. A história diz que passa um redemoinho forte pro Jó e no meio desse redemoinho, quem tá lá? Deus. Deus aparece pra Jó pra responder todas as perguntas dele. E sabe qual foi a resposta que Deus deu pra Jó? Nenhuma. Ao invés de responder as perguntas dele, Deus faz mais perguntas pra Jó. Jó 38, versículo 2. Quem é esse que questiona minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Olha isso é Deus falando. Prepare-se como um guerreiro, pois eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Deus já chega quebrando tudo, mano. Ele começa então a levar Jó num passeio espiritual pra conhecer o mundo e até a origem do universo. E faz perguntas bem complexas a Jó, como por exemplo, quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, você deve saber. O que sustenta seus alicerces e quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? De onde vem a luz e pra onde vai a escuridão? Você é capaz de levar cada um ao seu lugar? Sabe como chegar lá? Deus então começa a fazer várias perguntas pra Jó, desde perguntas mais complexas sobre a origem do mundo, até perguntas mais simples sobre coisas que acontecem na natureza. E por que Deus fez isso tudo, mano? Ele fez pra mostrar pra Jó que a realidade é muito mais complexa do que Jó achava. E governar um mundo caído pelo pecado como o nosso com justiça é muito difícil. E esse é o principal motivo que a gente não foi chamado pra ficar fazendo perguntas pra Deus. Nós cristãos somos chamados pra ter fé. Até porque muitas de nossas perguntas nunca serão respondidas por Deus. E mesmo que fossem respondidas, nós não entenderíamos porque o nosso conhecimento humano é muito limitado em comparação à sabedoria divina. Entenda uma coisa, Deus não nos pede que saibamos tudo ou que a gente tenha a resposta pra todas as coisas, não. Deus quer a nossa fé e a nossa confiança nele, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de sofrimento, como aconteceu com Jó. E é por isso que depois dessa viagem toda e de todas as perguntas que Deus fez pra Jó, Jó se arrepende de todas as besteiras que fez e diz pra Deus. Jó 42, versículo 2. Sei que pode fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntastes, quem é esse com tanta ignorância que questiona a minha sabedoria? Sou eu, diz Jó. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes, ouça e eu falarei. E eu lhe farei perguntas e você responderá. Antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Quando Jó fala essas palavras, Deus reconstitui tudo que Jó perdeu e tudo que o diabo tirou. Não por causa de Jó, não por mérito pelo arrependimento dele, não. Mas porque Deus é bom. E apesar do sofrimento, das doenças, do choro e do pranto, Deus continua sendo bom. Muito bonita a história de Jó, né, mano? Meu Deus, que história linda. Mas afinal, você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com esse devocional e o que isso tem a ver com essa velha que escreveu esse negócio? O que isso tem a ver? Eu vou te explicar agora. Vem comigo, você vai entender. Eu conversei com meu antigo vizinho depois que eu gravei o vídeo, ele gostou bastante e a gente começou a trocar ideia. Ele me disse que quando a mãe dele, que foi quem escreveu esse livro aqui, descobriu que tinha Alzheimer, ela ficou extremamente angustiada. Ela ficou desesperada, ela ficou ansiosa, porque Alzheimer não tem cura, tá ligado? É muito triste quando a pessoa pega essa doença. E ela chegou num momento que ela não queria mais viver, porque o sofrimento tinha dominado ela, tá ligado? Ela tinha praticamente perdido a fé em tudo. E fora isso, ela também não entendia o porquê que ela tava sofrendo, ela não entendia por que Deus permitiu aquele sofrimento na vida dela. Até que um belo dia, ela leu o livro de Jó. E ele me disse que assim que ela leu esse livro, ela ficou tão apaixonada por esse livro que ela começou a rabiscar nas paredes e nos livros tudo sobre o livro de Jó. E por causa do entendimento que o Espírito Santo deu pra ela sobre esse livro, ela teve paz no coração e aceitou a vida do jeito que é e preferiu ter fé e esperança em Deus do que ficar fazendo milhares de perguntas pra Deus que talvez nunca terão resposta. O livro de Jó deu entendimento pra essa mulher e ela viveu bem por causa disso. E depois foi pra glória. Em paz. Olha, eu não sei quem tá me escutando atrás dessa tela. Eu não sei se você tá passando por algum sofrimento ou se talvez você se afastou de Deus por causa de um sofrimento horrível na sua vida. Mas eu queria te dizer que apesar dos sofrimentos que nós passamos nesse mundo, Deus ainda está no controle. Ele sempre esteve no controle. E pode ter certeza que Ele te ama muito. A prova disso é que Ele mandou pra nós, Jesus, pra morrer por nós. E essa é a esperança que a gente tem que ter na vida. Não que a gente vai descobrir por que a gente sofre, não. Mas porque Jesus morreu por nós e Ele venceu o mundo. Olha, se tem uma coisa que
esse livro perdido e o livro de Jó têm em comum é que é melhor ter fé e esperança que Deus está cuidando de nós com sabedoria do que ficar buscando motivos e razões dos nossos sofrimentos. É melhor ter fé que Deus é bom do que ficar duvidando que Ele está contra nós. A única coisa que Deus pediu a Jó, Ele também pede para mim e para você hoje, que é: meus filhos, tenham fé em mim, porque eu tô cuidando de tudo para vocês. E pode ter certeza que no final desse túnel escuro que talvez você se encontre, com certeza você vai achar luz, amor e a paz que excede todo entendimento. Essa foi a história do livro perdido que eu achei na minha casa. Que Deus te abençoe.